Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV, aqui pela TV das Artes. Estou aqui hoje com o Paiva, capitão da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, que comanda aí o nosso Rodoanel, né? Rodoanel que corta aí vários municípios. Primeiro, Paiva, eu queria lhe agradecer a presença aí. Fico muito honrado e queria já passar a palavra para ti, para você falar um pouquinho sobre esse trabalho do trecho do Rodoanel especificamente. Correto. Ô, Juqueira, primeiramente, boa tarde, tá certo? Boa tarde também ao amigo telespectador da TV das Artes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre esse trabalho desenvolvido na SP-021, conhecida como Rodoanel, tá certo? Hoje o Rodoanel ele está com os seus 129 quilômetros de sua extensão, tá certo? É uma rodovia com algumas peculiaridades, tá bom? No seguinte aspecto, toda a sua extensão ele é formado por algumas comunidades lindeiras, né? A qual abrange 16 municípios, e municípios com suas complexidades. Então a gente está falando aqui não só de São Paulo capital, mas como municípios, a exemplo de Carapicuíba, Osasco, São Bernardo, Santo André, Itacoaxetuba, Poá. Então são municípios que têm a sua complexidade. E nossas ações junto ao Rodoanel se refere-se a duas frentes: a questão de criminalidade e a questão de acidentalidade, tá certo? Então nossas ações junto ao Rodoanel acabam sendo analisadas nesses dois contextos. E daí são ações encadeadas à prevenção de acidentes, né, através de ações de fiscalização de trânsito rodoviário, e algumas ações de caráter criminal, visando prevenir e reduzir os índices de criminalidade que ocorram junto ao trecho Rodoanel. Como o Rodoanel tem uma, em tese, né, vamos lá, tem uma, uma via com um tráfego um pouco mais rápido em função da sua própria velocidade, né, permitida, o que você hoje, o que você verifica em relação ao Rodoanel no que tange a questão criminológica ou no que tange a questão de acidente propriamente dito, em função dessa velocidade, haja vista que em São Paulo as velocidades hoje estão muito reduzidas, né? E você tem uma avenida, vamos assim dizer, né? Correto. Junqueira, em relação ao viés acidentalidade, assim como todo e qualquer batalhão, toda e qualquer companhia da Polícia Militar Rodoviária, ela tem as suas referências de ações de fiscalização de trânsito. E essas ações são pautadas naquelas condutas que geram o maior potencial de acidente, né? Seja com vítima fatal ou de vítima grave, tá certo? Então nós estamos falando em ações de fiscalização de velocidade, de uso de cinto de segurança, tá certo? Estamos falando de ações de alcoolemia, fiscalização sobre alcoolemia, né? Que são ações que realmente resultam em maior índice de acidente, tá certo? Em relação à parte criminal, aí tem as suas peculiaridades. Hoje o que acontece? Como eu havia dito anteriormente, toda a sua extensão é formada por comunidades em suas áreas lindeiras. Então, a análise criminal que é feita desses delitos mostra o seguinte, que são pessoas, por vezes, residentes nessas comunidades, tá certo? Poucas pessoas dessa comunidade, eu deixo bem claro isso, tá certo? Aqui eu não tenho um contexto de generalizar a conduta, né, dos moradores de cada uma dessas comunidades. Então, são poucas pessoas dessa comunidade que descem ao Rodoanel, acabam arremessando objetos na pista, fazendo com que os motoristas passem por cima desses objetos, danifiquem o carro e parem um pouco mais à frente. E aí eles descem e praticam o roubo ao usuário, né, nem ao veículo propriamente dito. Então, levam o que eles conseguirem, né? Acessórios pessoais do usuário, como celular, como jaqueta, capacete, se for motociclista, e tantos outros. Então isso é algo que realmente mostra como modus operandi, né, dos criminosos que atuam no Rodoanel.
E para isso precisa de uma ação, de certa forma, diferenciada e bastante peculiar junto ao Rodoanel. Então hoje, como que está definida a estratégia operacional visando, né, o combate a esses delitos que ocorram nessa rodovia? Parte da minha tropa, eles são direcionados através de uma forma não empírica, e sim de uma forma bastante técnica, nos locais de maior incidência dos delitos, com as suas ações e operações na área de pista efetivamente, tá certo? Então ali são estabelecidas ações de fiscalização de trânsito para que se de fato tenha maior visibilidade do policiamento rodoviário nesses pontos. Mas o mais importante é o seguinte, nós estamos fazendo ações no interior dessas comunidades lindeiras, tá certo? Através de incursões, seja ela motorizada ou seja ela a pé, tá certo? Isso propicia duas questões. Primeiro, para que essa comunidade perceba que o policiamento rodoviário está ali fazendo as suas ações na área urbana por conta de delitos que ocorrem na área de pista, né? Então ali ele já começa a perceber o seguinte, que alguma coisa aconteceu que motivou a ida da polícia rodoviária ali, né? Isso me fortalece preventivamente falando. Aqueles poucos moradores que têm a pretensão de causar algum delito na rodovia, né, já vai ter esse caráter preventivo. Vai perceber a estrutura que se tem a polícia rodoviária para coibir esse tipo de ação. E o principal, para os moradores de bem dessas comunidades, eles se sentem amparados também pela polícia rodoviária. Então eles serão pessoas assim que vão nos ajudar em muito a prevenção desses delitos, através de suas denúncias, através da sua postura de não verificar isso de uma forma corriqueira e normal. O morador de bem de uma comunidade dessa não pode achar que é normal alguns moradores ali, alguns infratores descerem, efetuarem o roubo e retornarem para aquela comunidade com pertences daqueles usuários. Então isso é uma forma da gente realmente estreitar o laço com a comunidade, nos valendo da ajuda deles mesmos. Aliás, isso eu poderia até dizer que o seu trabalho, o que você está fazendo é blindar, né, a via, né, para que isso não ocorra, né, para que esses acidentes esses marginais não acabem indo para a rodovia, fazendo com que ela tenha a fluidez que tem que ter, né? Você está estendendo a tua área, que em tese a sua área de cobertura é no Rodoanel, você está estendendo a sua área para as comunidades lindeiras, para que o Rodoanel fique blindado e a comunidade se veja também com aquela sensação de segurança de que não só a Polícia Militar do Estado de São Paulo, no seu batalhão, dentro daquela região, está atuante, mas a Polícia Rodoviária também está. Correto. Isso é algo muito importante pelo seguinte aspecto. Essas nossas ações, e aqui eu já faço uma menção ao policiamento territorial, pela grande ajuda que nos dá, tá certo? Isso é um trabalho assim feito de maneira às claras, bem transparente mesmo, e com a ajuda desses batalhões territoriais, tá certo? Então a gente faz aqui menção ao Comando de Policiamento Diário da região metropolitana, da área 6, da área 5, da área 8. Então são batalhões territoriais que acabam de fato nos ajudando e participando dessas ações junto com nós, tá certo? Eu acho que essa é a principal referência também. E eu costumo dizer assim, Luqueira, isso permitiu pelo seguinte aspecto, da gente se fazer mais presente e mais atuante, né? Então hoje, particularmente no Rodoanel, nós temos a sua modalidade de patrulhamento efetivamente direcionado para o atendimento de ocorrência e foco, ações de fiscalização de trânsito rodoviário. Nós temos a ROCAM, efetivamente, que é uma excelente ferramenta por conta da mobilidade, né, que a motocicleta permite isso, bem como o tático ostensivo rodoviário, de forma específica nessas ações de incursões, né, nas áreas de comunidade de lindeira. E isso representa o seguinte, com essa coesão entre o TOR e a ROCAM, permite falar o seguinte, diminui o tempo-resposta, à medida que a motocicleta chega mais rápido em alguma demanda, e aumenta o poder de resposta, uma vez que efetivamente uma equipe do tático ostensivo rodoviário é formada por 3 policiais, um armamento de defesa efetivamente, como uma metralhadora, uma calibre 12, então isso realmente causa um impacto muito forte na segurança aos usuários do Rodoanel. E acima de tudo, não só levando no contexto geral a qualidade no atendimento, mas também a sensação de segurança desse usuário, né, que transita ali pelo Rodoanel. Me diz o seguinte, obviamente
sem citar locais e tal, mas quantas operações você tem por meta ou por hábito fazer semanalmente, mensalmente, dentro dessa característica que você falou? Porque em relação ao planejamento, o que é interessante dizer é o seguinte, né? Que o nosso planejamento ele é feito de maneira diária, né? O acompanhamento do índice criminal ele é feito de forma diária, de forma constante, né? Porque as coisas mudam de um turno de serviço para o outro, tá certo? Então essa é a principal referência. Em termos de quantidade de operações, eu posso lhe falar o seguinte: é o suficiente para que todo o efetivo ali empregado estejam inseridos num contexto de operações também. Então eu posso lhe falar o seguinte, que todo o efetivo empregado durante o seu turno de serviço no Rodoanel estão direcionados inclusive com operações, tá certo? Visando a acidentalidade através de situações de fiscalização de trânsito rodoviário, bem como operações de caráter criminal. A exemplo que eu falei do TOR e a ROCAM, né, no interior das comunidades lindeiras, né? Então eu posso falar o seguinte, que são ações pautadas nesses dois quesitos e de uma maneira bastante expressiva. Prefiro mencionar dessa maneira. Sim, não, tranquilo. Me diz o seguinte, com relação à questão que obviamente nós tivemos aí recente, no que tange a paralisação dos caminhoneiros, né, onde com certeza você deve ter tido um trabalho intenso, né, em função da paralisação. Me fala um pouquinho do trabalho da Polícia Militar Rodoviária no que tange ao seu trecho, que é o Rodoanel. Correto. Então, em relação a isso, a Polícia Militar Rodoviária como um todo teve uma grande demanda nesse período de manifestação junto ao Estado de São Paulo, né? A exemplo de todas as policiais rodoviárias de outros estados, né? Especificamente no Rodoanel, causou algo bastante que saltou aos olhos pela forma de que realmente foi solucionada essa crise instalada por conta da manifestação, né? Então, de maneira bem superficial, o que ocorreu lá foi o seguinte: as manifestações de cunho nacional iniciaram na segunda-feira, na terça-feira isso chegou ao Rodoanel, né? Um grupo relativamente grande de caminhoneiros chegaram de forma comboiada da rodovia Anchieta e lá se estabeleceram, né? Então a estratégia praticamente foi a seguinte: já no primeiro momento foi estabelecido contato com esses manifestantes, tá certo? Já na terça-feira. Ali já se estabeleceu que realmente iria ter uma certa compreensão e uma certa cordialidade entre os envolvidos nesse contexto, tanto a Polícia Militar Rodoviária quanto os manifestantes propriamente dito, tá certo? E ali se manteve, né, nesse contexto. Tanto é uma coisa bastante interessante, na quinta-feira nós fizemos uma intervenção lá para o seguinte aspecto, para que a gente pudesse organizar o trecho, porque já se fazia praticamente 2 dias que eles ali estavam, uma série de caminhoneiros, então as coisas estavam caminhando por um certo colapso. Então naquela ocasião ali já se tinha somente uma faixa desobstruída, eles já estavam ocupando o canteiro central do Rodoanel, e isso já estava realmente trazendo problemas em relação à segurança dos demais usuários da via. Então já na quinta-feira foi estabelecido um novo contato e que ali se propiciou organizar o ambiente. Dali realmente eles mantiveram somente 2 pistas ocupadas, né, deixando 2 vias liberadas, foi desobstruído totalmente o canteiro central e ali se reforçou o contato com os manifestantes, se reforçou o contexto de cordialidade, compreensão, né, e um bom desenvolvimento daquela questão junto à Polícia Rodoviária. E aí no sábado, efetivamente, veio o entendimento, né, a nível de Estado para que a gente pudesse permitir para que aqueles que estavam querendo prosseguir em sua viagem assim fizessem. E aí foi tido toda uma estrutura para que isso fosse possível e foi desencadeada a operação lá no Rodoanel no sábado. Ali envolveu policiais do Comando de Policiamento de Choque, bem como de toda a Polícia Rodoviária, né, no caso ali do Rodoanel. E a estratégia foi bem simples, né? Ali se iria estabelecer uma negociação, né, para que fosse de fato argumentado que ali iria se dar oportunidade para aquelas pessoas que estivessem com interesse em prosseguir viagem, fosse assim feita. E aí foi até filmado, foi um momento da negociação que ficou bastante veiculado, mas eu deixo bem claro o seguinte, que aquele momento ali foi um único momento de todo o trabalho que começou desde a terça-feira,
né, no início da semana. Sim. Aquilo ali foi propício porque já se tinha uma confiabilidade, efetivamente, dos caminhoneiros para com nós da Polícia Rodoviária, tá certo? Ali se fez necessário o seguinte aspecto, a demonstração de força, efetivamente, eles viram, eles tiveram acesso de que o choque por completo encontrava-se ali, tá certo? Mas, como né, foi bem mostrado na negociação, não se fez necessário isso, né? Eles bem compreenderam isso. E aí uma coisa que nos chamou bastante a atenção, ali nós não fomos com a premissa de enganar ninguém. Então ali nós realmente pedimos, né, para que de fato compreendessem a situação que ali encontrava-se e de que fosse liberado aqueles que estavam querendo prosseguir viagem. E assim foi feito. Foi nessa medida. Só que chegou, faltando ali para o início do anoitecer ali, a própria liderança percebeu que já não se havia mais necessidade e o porquê de permanecerem por ali alguns representantes. Então ali eles decidiram desarticular por completo toda a manifestação, né, em cima do que nós propomos no início, que era liberar aqueles que estavam interessados. Então foi uma coisa bastante positiva, não só para a Polícia Militar Rodoviária, mas para toda a instituição policial militar, pela forma que se deu todas aquelas tratativas de negociação e, de fato, a solução da crise ali instalada desde terça-feira. Me diz o seguinte, uma coisa até que é uma dúvida. O Rodoanel, quantos quilômetros que pegou, que a manifestação acabou ocupando do Rodoanel? Ele pegou um trecho de 6 quilômetros, contando nos dois sentidos. Tá certo? E isso propiciou o seguinte, a forma com que ela ficou organizada não me trouxe grandes impactos. Então não me trouxe congestionamento de veículos pequenos, não trouxe ali, isso até pelo teor de como eles levaram a manifestação ali também. Ali não teve fogo em pista, não teve danos, não teve depredações, não teve fechamento total de pista, nada disso. Entendeu? Então o impacto que efetivamente estava causando ali estava sendo controlado, vamos assim dizer. Então, desde o início, a manifestação que se deu no Rodoanel, ela foi bem controlada. Tanto é que foi o fator preponderante para que se iniciasse ali a desarticulação por completo da manifestação. E a conversa, né? A conversa do comando com, desde o início da manifestação, faz com que a coisa se torne, de certa forma, ordeira, né? Para que não prejudique terceiros, né? Porque não só ordeira, mas assim, ó, é o principal fator para que seja definido a solução negociada, né? E não a necessidade de uma solução tática que a gente venha definir, tecnicamente falando, num contexto de gerenciamento de crise. Até porque a gente sempre fala, né? A gente prega isso, a gente fala quando a polícia, porque a polícia militar, o que a gente quer, né? A gente como população, e a população tem que ajudar e fazer a parte dela, né? É sempre que ela atue na prevenção, né? É sempre que ela atue antes do acidente, né? Correto. E não no pós-acidente, né? Ou no antes do roubo ou do furto, seja lá ele qual for, porque a prevenção é sempre, né, a melhor saída para todas as partes, né? Então, quer dizer, e você, como bem disse, desde o princípio, quer dizer, da terça-feira já estabeleceu ali, porque eventualmente você poderia ter uma incidência criminal, né, dentro daquele perímetro, em função da aglomeração de pessoas, né? Então você já estabelecendo isso, você preventivamente você já evitou um prejuízo maior, né? Porque a gente sempre fala, e aí nas comunidades lindeiras também, né? Porque as pessoas acabam aproveitando eventualmente a ausência, né, da polícia ou uma aglomeração muito grande de pessoas para se infiltrar e eventualmente cometer alguns delitos, né? Correto. Porque eu lhe digo o seguinte, o Rodoanel é uma rodovia de bastante complexidade. Ela é de suma importância, eu não digo não só no âmbito de Estado, mas em âmbito de país, né? Hoje nós temos a interligação de 9 rodovias, importantíssimas para o Estado, tá certo? Então é assim,
todos nós ali, ó, estamos canalizando os esforços para o Rodoanel. E aqui eu queria até fazer uma referência, né, ao nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Salles, né, que vem olhando essa sistemática junto à Polícia Rodoviária. Fazer uma referência também ao Coronel Luiz Henrique, tá certo? Que é o comandante do CPRV, Comando de Policiamento Rodoviário, bem como o Tenente-Coronel Tofanelli, que é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária. Porque eu vejo o seguinte, o Rodoanel está sendo analisado por todos, inclusive pela alta gestão, né, na Polícia Militar, tá certo? Então eu não estou sozinho nesse contexto. Isso realmente está me dando um grande amparo para prosseguir meus trabalhos, tá certo? E, obviamente, enfatizar aqui a tropa que exerce o seu trabalho diuturnamente no Rodoanel. Todos estão engajados nesse contexto, nesse compromisso em trazer melhor atendimento e maior segurança e a sensação de segurança ao usuário do Rodoanel. Frente à tamanha importância que essa rodovia representa, não só para o Estado, mas como todo o país, conforme havia dito aqui. Paiva, primeiro queria agradecer imensamente a sua presença. Queria mandar um abraço a todos os telespectadores, aos presidentes de CONSEG de todo esse trecho do Rodoanel e todos os tenentes-coronéis dos batalhões, né, lindeiros aí do pedaço aí que corta, né, o Rodoanel. Obrigado mesmo e qualquer hora a gente volta a se falar. Sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.